Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nessa aula, nós vamos falar sobre os números decimais e as transformações, de fração para decimal e de decimal para fração. Números decimais. Os números decimais, eles possuem a parte inteira e a parte decimal, que são separadas por uma vírgula. À esquerda da vírgula é a parte inteira e à direita vem a parte decimal. Os números decimais, eles não são inteiros, pois eles representam quantidades assim quebradas ou fracionadas de alguma coisa inteira, de algo inteiro. E eles aparecem com muita frequência em nosso cotidiano, quando compramos coisas, quando precisamos medir ou pesar alguma coisa. Por isso é importante a gente entender como que funciona o sistema de posição e a leitura desses números, porque nós podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. Então aqui eu coloquei uma tabela, e essa coluna aqui vai ser onde eu vou posicionar a vírgula. À direita são os números das ordens decimais, a parte decimal, a parte quebrada do número. E à esquerda, as ordens inteiras, é a parte inteira desse número decimal. Então, vamos analisar, por exemplo, o número 8,3258. Como que eu faço a leitura desse número e como que eu posiciono esse número aqui na tabela? Eu vou pegar a parte inteira, que aqui é o 8, São 8 unidades, tá? À esquerda da vírgula. E a parte que está após a vírgula, que é o número 3, o número 2, o número 5 e o número 8. Então, esse número é formado por 8 inteiros e 3.258 décimos de milésimos. Você faz a leitura de acordo com a última casa que o número está ocupando. Observe também que esse número ele tem dois algarismos 8, mas esses algarismos eles representam quantidades diferentes porque é o valor posicional do algarismo, Esse 8 aqui são 8 inteiros e esse 8 aqui representa 8 décimos de milésimos. Vamos para o próximo exemplo. Vamos ver esse número, 6,255. Ao posicionar ele aqui, antes da vírgula, é o número 6. E depois da vírgula, 255. Então, como que eu vou fazer a leitura desse número? São 6 inteiros e 255 milésimos, Porque o último número, ele está na casa aqui dos milésimos. E se o número fosse 125,4, por exemplo, como que eu vou fazer a leitura desse número? Eu vou considerar a vírgula aqui, separando a ordem inteira da ordem decimal. 125, vou colocar aqui, que é uma centena, duas dezenas e 5 unidades. E na parte decimal eu só tenho um algarismo, que é o número 4, e ele ocupa ali a casa dos décimos. Então, a leitura desse número é 125 inteiros e 4 décimos. Vamos ver agora como que eu faço a transformação de um número que está, o número que está na forma decimal, como que eu transformo ele para fracionária. Bom, você vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, você vai retirar a vírgula do número e vai repeti-lo aqui na frente sem a vírgula. Então, vai ficar 29, tirei a vírgula. E o denominador, ele vai ser o número 1 acompanhado de zeros. Mas quantos zeros? Vai depender da quantidade de casas que você tem depois da vírgula. Aqui eu tenho uma casa só, então eu coloco um zero. Fica 29 décimos. Agora vamos transformar o 0,025. Ao retirar a vírgula desse número, ficaria 0025, que é a mesma coisa que 25. E aí no denominador, nós dizemos que ao transformar um número decimal em fração, nós transformamos em frações decimais. O que são frações decimais? São as frações que têm denominadores como potência de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Essa transformação sempre fica dessa maneira. E depois você pode transformar essa fração numa fração irredutível, fazendo a simplificação, sempre que possível. Ou não, depende do que está pedindo no enunciado da sua questão. Então, aqui eu coloquei 25 e o denominador é formado pelo 1 e por 3 zeros.
Por que 3 zeros? Porque aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então, ficou 25 milésimos. Letra C, 1,3. Ao retirar a vírgula, eu vou ficar com 13. E o denominador vai ser o número 10. Por quê? Porque eu só tenho uma casinha aqui após a vírgula. Então, 13 décimos. Na letra D, 0,01. Ao retirar a vírgula, fica apenas o número 1. E o denominador é o 1 acompanhado de 2 zeros. Por que 2 zeros? Porque aqui eu tenho duas casas. Então, essa transformação de decimal para fração é bem tranquila. Vamos agora fazer a transformação de forma fracionária para número decimal. Existem duas situações. Primeiro, se você tiver uma fração decimal, que, como eu disse antes, é aquela fração que tem denominador como potência de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, etc. Nesses casos, é muito simples. Basta você repetir o numerador, como eu vou fazer aqui, ó, 17 décimos, eu vou repetir o numerador. E você vai contar da direita para a esquerda a quantidade de casas correspondente à quantidade de zeros daquela fração e vai colocar a vírgula. Essa fração tem um zero só aqui no denominador. Então, eu vou contar da direita para a esquerda uma única casa e vou posicionar a vírgula. Então, ficou o quê? Ficou 1,7. Agora, vamos ver aqui na letra B. Na letra B, eu tenho 249 centésimos. Como que eu vou fazer? Eu vou repetir o 249, que é o numerador, e vou contar duas casas, porque o denominador está com 2 zeros. Vou contar duas casas da direita para a esquerda. Então, aqui eu pego aqui do final e conto, ó, 1, 2. Então, a vírgula entra aqui, tá? Então, ficou 2,49. Ou 2 inteiros e 49 centésimos. Na letra A é 1 inteiro e 7 décimos. Agora, vamos ver na letra C. Na letra C, eu tenho 249 décimos. O que eu vou fazer? Eu vou repetir o numerador, 249, e vou contar aqui, ó, um zero só. Então, eu vou contar uma casa só. Contei uma casa e posiciono a vírgula. Ficou 24,9, que seria 24 inteiros e 9 décimos. E na letra D, eu tenho 84 sobre 1000, né? 84 milésimos. O que eu vou fazer? Vou repetir o 84 e vou contar 1, 2, 3 casas da direita para a esquerda. Sendo que aqui eu só tenho 2 algarismos, então vai faltar, né? Vai faltar algarismo. Quando isso acontecer, basta você preencher os espaços vazios com 0. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. A vírgula entra aqui. Só que aqui tá vazio, eu preencho com 0. E antes da vírgula, se não tiver nada, eu também tenho que colocar um zerinho para dizer que aquele número não tem parte inteira, né? A parte inteira dele tá 0. Então, esse número é 0,084, corresponde a 84 milésimos, já que ele possui 3 casas após a vírgula. Vamos para outras frações agora que não são frações decimais. Você pode fazer de duas maneiras. Ou você multiplica essa fração por algum número que faça com que aquele denominador se torne 100, ou 10, ou 1000, ou algum número, né, como potência de 10. Ou seja, você pode tentar encontrar uma fração que seja equivalente a ela, que seja uma fração decimal. E daí você faz a transformação como eu ensinei anteriormente. Ou você simplesmente realiza a divisão do numerador pelo denominador. Então, aqui eu vou fazer primeiro dividindo, tá? Vamos dividir 1 por 2. É sempre o numerador dividido pelo denominador. Então, 1 dividido por 2, não dá para começar a conta. O que eu faço? Eu ponho um zerinho aqui no dividendo e ponho 0, no quociente e começo a minha conta. 10 dividido por 2 dá 5. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, acabou como 0,5. Fiz a transformação através da divisão. Agora, e se eu fizesse dessa outra maneira, encontrando uma fração equivalente? Olha só. Esse denominador 2, existe algum número que multiplicado por 2 faz com que ele se torne 10 ou 100? Bom, dá para transformá-lo em 10 multiplicando por quanto? Por 5. Então,
Para achar uma fração equivalente, você tem que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador daquela fração pelo mesmo número. Se eu estou multiplicando o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador por 5. E aí eu vou ficar com 1 vezes 5, 5, 2 vezes 5, 10. E 5 décimos é a mesma coisa que 0,5. Por quê? Vamos fazer devagar, olha. Se eu colocar aqui, eu vou repetir o numerador, o denominador tem um zero só, eu conto uma casa e posiciono a vírgula. Como não tem nada antes, eu preencho com zero. Então, ficou 0,5, tá vendo? É o mesmo resultado. Então, eu posso fazer dessas duas maneiras. Vamos fazer a letra B, 4 quintos. Então, eu vou fazer pela divisão, 4 dividido por 5, que não dá para iniciar a conta. Então, eu coloco o zero aqui e um 0, aqui. E aí, eu divido 40 por 5, que dá 8. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, essa divisão deu 0,8. E se eu quisesse achar uma fração equivalente a essa? Tentando transformar esse denominador em 10. 5 vezes quanto dá 10, né? 5 vezes 2. Então, eu multiplico o numerador também por 2 e acho 8 décimos. Agora, para transformar para fração, eu vou repetir o numerador. Aqui tem um zero, então eu conto uma casa e posiciono a vírgula. Como antes não tem nada, eu coloco um zerinho, ficou 0,8, né? Conforme já tinha dado ali através da divisão. Na letra C, 2 terços. Eu vou dividir 2 por 3. 2 dividido por 3 não dá, eu ponho 0 aqui e o 0, no quociente. 20 por 3 vai dar 6. 3 vezes 6, 18. Para 20 sobram 2. Não tem ninguém para baixar, né? Então, eu acrescento 0 e continuo. 20 dividido por 3 dá 6 de novo. 3 vezes 6, 18. Para 20 sobram 2. Não posso deixar sobrar resto, eu tenho que continuar. O que eu faço? O que está acontecendo aqui? Eu estou vendo que está sempre dando 6 e o resto sempre dando 2. E essa conta ela não tem fim. Então, essa fração ela representa um número decimal infinito. Os números decimais infinitos são chamados de dízimas periódicas. Então, quando há uma regularidade, né? Quando acontece de ficar um número ou um bloco de números se repetindo infinitamente. Então, o nome disso daqui é dízima periódica. Eu poderia também fazer, olha só o que acontece nesse caso. Eu poderia também fazer encontrando uma fração equivalente. Vamos lá, vamos ver se tem condição, né? Se tem como. Olha, o denominador aqui é 3. E não existe nenhum número inteiro que multiplicado por 3 resulte em 10, ou em 100, ou em 1000. Então, nesse caso, eu não consigo fazer através da fração equivalente, como eu fiz nas duas outras anteriores, tá? Vamos para os dois últimos exemplos. 9 quartos, eu vou dividir aqui 9 por 4. 9 por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. Eu não posso terminar a conta aqui. Eu tenho que acrescentar um zero aqui do lado do resto e colocar uma vírgula no quociente. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Agora ainda sobrou o resto. Eu vou acrescentando zero e vou continuando. 20 dividido por 4, 5. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, eu vou insistindo até encontrar uma dízima periódica ou até encontrar o resto zero. Então, eu encontrei aqui, ó, 2,25. Agora, vamos tentar fazer através da fração equivalente. Não existe nenhum número que, ao ser multiplicado aqui por 4, dê 10, né? Um número inteiro. Mas existe um número que multiplicado por 4 dê 100, que é o 25. Então, eu posso multiplicar 4 por 25 e o 9 também por 25. Ao multiplicar o 4 por 25, eu vou encontrar o 100. E 9 vezes 25 vai dar 225. E agora, como a fração é uma fração decimal, é fácil. É só eu repetir o numerador, contar a quantidade de zeros depois da vírgula, são 2, e fazer a contagem. 1, 2, e ponho a vírgula. Então, ficou 2,25.
25, que é a mesma resposta que eu tinha encontrado através da divisão. Vamos agora fazer a última, que é 25 sétimos. Eu vou dividir 25 por 7. 25 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. Vão sobrar 4. Aí eu coloco um zero aqui, coloco uma vírgula no quociente, porque ainda não tem, e continuo. 40 dividido por 7 vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Para 40, sobram 5. Põe um zero aqui e continuo. 50 dividido por 7 vai dar 7. 7 vezes 7, 49. Sobra 1. Põe um zero e continuo. 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. Para 10, 3. Põe um zero e continuo. Eu só posso parar a conta quando eu acho o resto zero ou quando eu vejo que os números começaram a se repetir aqui no quociente, tá? Então, vamos lá. 30 dividido por 7 vai dar 4. 4 vezes 7, 28. Para 30, sobram 2. Põe um zero e continuo. 20 dividido por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Para 20, sobram 6. 6, eu ponho zero aqui e divido novamente. 60 dividido por 7 vai dar 8. 7 vezes 8, 56. Para 60, 4. Põe o zero. 40 dividido por 7 vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Para 40, sobram 5. Põe o zero. E agora eu tô vendo que vai começar a repetir, né? Vai dar 7, ó. 7 vezes 7, 49. Para 50, 1. Bom, então esse número também é uma dízima periódica. Eu vou colocar aqui o bloco de números que se repete, que é o 5, 7, 1, 4, 2, 8. Porque agora ele começa de novo, 5, 7, 1, 4, 2, 8. Então, você pode fazer, sabe o quê? Colocar um tracinho em cima do número ou do bloco de números que se repete infinitamente, para indicar que aquele bloco de números ali é o período da sua dízima periódica. E essa fração 25 sétimos eu também não consigo fazer através da fração equivalente, pois não há nenhum número que multiplicado por 7 dê um número potência de 10. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu vou pedir para você comentar aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se você conseguiu entender. E se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!